Eu te saúdo com a paz do Senhor. Quem é o Espírito Santo? Esta é a lição número 9 da classe de adultos. Fica aqui comigo que eu vou te falar acerca de quem é o Espírito Santo na lição de hoje. Darei também algumas referências bíblicas para que assim a aula fique aí um pouco mais robusta, né? Fica mais compreensível. E também te darei também as respostas da revisão do conteúdo. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Aqui cabe uma questão importante de nós tratarmos, que é a questão da liberdade que o Espírito dá. E por que digo isso? Porque muitas vezes, nos dias atuais, algumas igrejas pegam esse texto de forma fora do contexto para dizer que durante o culto é válido qualquer tipo de adoração. E por isso as pessoas fazem o quê? Trazem para dentro da igreja tudo aquilo que está no mundo. Por quê? Porque há liberdade. Então, se há liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso a questão do texto. O texto não nos dá legalidade para fazer e adorar a Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. E para nós adorarmos ao Senhor, precisa ser em espírito e em verdade, como nos diz João capítulo 4, versículo 23 e 24. Portanto, é importante notarmos e diferenciarmos a liberdade que o Espírito do Senhor dá, não é essa libertinagem, né? Que na verdade que as pessoas estão fazendo hoje. Né? Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. É importante entendermos a doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, para que nós venhamos efetivamente defender a questão do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas pessoas, algumas igrejas também, os cessacionistas, por exemplo, dizem que o Espírito Santo não atua mais. Atuou até os apóstolos de Cristo. Depois disso, cessou toda a atividade do Espírito Santo. O Espírito Santo não atua mais na igreja. Isso nós sabemos que é uma mentira. O Espírito Santo continua atuando nos dias atuais, inclusive com o batismo com o Espírito Santo, com os dons espirituais, que eu vou falar na lição de hoje. Introdução. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é Deus, e isso é notório. Nós entendemos assim, por quê? Porque assim o é. Lá em Salmos 91, 1, nos diz algo muito interessante que diz que a sombra do Onipotente descansará. Quem é o Onipotente? Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente. E quem está à sombra dele? Alguns estudiosos dizem que é o Espírito Santo. Por quê? Porque a sombra do Onipotente é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é do tamanho de Deus. Portanto, é como se o Espírito Santo fosse de fato a sombra de Deus. Isso aqui para a gente ter aqui uma noção de que realmente o Espírito Santo ele é Deus. Nessa lição vamos falar um pouco mais sobre os atributos do Espírito Santo e o porquê ele é Deus. E por que nós precisamos conhecer ainda mais o Espírito Santo? Vemos hoje, por exemplo, que as igrejas, de modo geral, a Assembleia de Deus, de modo geral, têm perdido a sua identidade no que diz tocante ao batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, como você queira chamar. Hoje, igrejas evangélicas no Brasil, eu digo a Assembleia de Deus para ser bem taxativo aqui, nós somos o maior movimento pentecostal do mundo. Entretanto, quanto tempo tem que não há um batismo com o Espírito Santo na sua igreja, por exemplo? Ou na minha? Ou nas nossas igrejas? O Espírito Santo parece que não está mais atuando nas nossas igrejas. Por quê? Porque nós estamos a cada dia mais nos esfriando. Eu estou falando aqui mais, é claro, nós, né? Usando sempre aqui no direto, mas nós sabemos que existem, graças a Deus, muitas exceções aqui, só para a gente chamar a responsabilidade para nós também, né? Então nós estamos nos afastando da palavra, nos afastando de Deus, nos afastando dos trabalhos de oração e por isso o Espírito Santo não está mais atuando. Não é que o Espírito Santo não queira atuar e não quer dizer também que os cessacionistas estão certos. A verdade é, o Espírito Santo não atua nas nossas igrejas porque nós não estamos buscando o batismo com o Espírito Santo, por exemplo. Nós não estamos
no nosso cotidiano, andando segundo o Espírito. Nós estamos nas nossas igrejas pregando o Evangelho, falando da palavra, ensinando a palavra, cantando louvores, cantando no coral, tocando instrumentos, mas depois que nós saímos da igreja, saímos também da presença de Deus. E isso, o que ocorre? Na igreja nós somos os crentes, né, fervorosos, mas quando chegamos em casa só Deus sabe, né? Estamos afastados, estamos vivendo uma vida de pecado fora da igreja. Então, o que acontece? O Espírito Santo vai se afastando de nós. E é uma questão interessante que quando, isso aqui eu acho muito interessante, que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, o que acontece com essa pessoa? Ela começa a falar em línguas, é aquele mistério glorioso, é aquele barulho glorioso, e todas as pessoas percebem que verdadeiramente aquele barulho do Espírito Santo, aquele movimento está dizendo que o Espírito Santo está chegando ali. Mas você já observou que quando uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo sai da presença do Senhor, não há nenhum sinal? O Espírito Santo não demonstra absolutamente nada. Por quê? Porque ele nos deixa, ele vai nos deixando, vai se afastando de nós. Então nós não percebemos. E hoje o que acontece nas nossas igrejas é que muitas pessoas, inclusive líderes, pastores, pessoas que outrora eram cheios do poder de Deus, cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus, estão vivendo uma vida seca, uma vida sem nenhuma intimidade com o Senhor, nenhuma intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não está atuando mais, as pessoas não estão mais sendo usadas em profecias dentro da igreja, não está tendo mais discernimento do Espírito Santo, não está havendo mais aquela questão de falar com a palavra, falar da palavra de Deus com eloquência do alto, da questão divina, não é eloquência do homem, porque o homem sim pode ser eloquente, mas eu digo na questão espiritual. Eu tive a oportunidade de ver um pastor internacional ministrar o Salmo 120, o Salmo 23, e foi uma glória ele somente mencionar o Salmo 23. Por quê? Porque a presença do Espírito está na vida daquele homem. Então observa que é diferente quando uma pessoa fala o Salmo 23, menciona o Salmo 23, e quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia da presença do Senhor, fala o Salmo 23, é completamente diferente. Por quê? Porque tem essência. E o que hoje está se esquecendo na igreja hoje, o que está muito ausente na igreja hoje, é a essência do Espírito Santo. O Consolador. O outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto. Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. O Senhor Jesus subiu e deixou um outro Consolador, que é o Espírito Santo. E o outro, é interessante que Jesus falou, enviarei outro. Outro quem? Outro igual a mim, outro semelhante a mim, outro que é idêntico a mim. Para quê? Para que eu continue preservando a igreja, para que eu continue cuidando da igreja. Então, para o Senhor Jesus enviar um outro Consolador, uma outra pessoa igual a ele, para que venha realmente cuidar da igreja, precisava ser uma pessoa rigorosamente igual a ele, que tenha a igreja de Cristo como a sua igreja também. Então é interessante observarmos que verdadeiramente o Espírito Santo está na igreja de Cristo. Por quê? Porque há ali uma questão de, da mesma forma, vamos assim dizer, para deixar claro, da mesma forma que o Senhor Jesus se importa com a igreja, com a sua igreja, o Espírito Santo da mesma forma também se importa. Então é interessante que tem sempre essa questão deles serem da mesma natureza. Qual natureza é essa? É uma natureza divina, é uma natureza do céu, é uma natureza que há uma essência entre eles, uma harmonia, melhor dizendo, uma harmonia entre eles que é perfeita, é sublime. Eles são da mesma espécie, né? Eles têm a mesma características, né? Tudo neles são iguais, tem a mesma qualidade. Então veja que aqui há uma questão interessante de falar do Espírito Santo, porque tem nessa questão de ser o outro Consolador, é um outro Deus, né? É interessante, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito, se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová,
A palavra ali seria outro, seria héteros. Por quê? Porque héteros é diferente, significa diferente, é diferente da questão do paracletos, que fala aqui, que vem da ideia de outro, né? Outro igual, outro semelhante. Por isso, aqui até uma questão aqui até um pouco fora, mas só para você não confundir muitas coisas, que às vezes as pessoas confundem, quando uma pessoa diz que é heterossexual, por exemplo, significa dizer que ela é atraída pelo sexo diferente. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas acabam falando coisas que não se deve. Há algumas questões, não vou falar aqui, mas há uma questão importante de nós observarmos esse ponto, até porque às vezes nós falamos do Espírito, mas falamos de uma forma e usamos um termo completamente equivocado. Esse termo equivocado pode trazer e certamente trará entendimentos diferentes. Então, por isso é importante saber que a questão aqui é outro e não héteros, ou seja, diferente. O Paracleto. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer, ou melhor, os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. O Paracleto, o Espírito Santo, ele é o defensor, ele é o advogado. É interessante observarmos que quando nós fazemos algo, quando o Senhor Jesus fala algo na sua palavra, é o Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras de Jesus. Quando nós estamos num lugar e nos lembramos de algo que a Bíblia diz que Jesus mencionou, é o Espírito Santo que está falando ao nosso coração. Por quê? Porque ele faz lembrar de tudo aquilo que o Filho ensinou. Para quê? Para testificar dele, para saber que verdadeiramente o Espírito Santo está com a pessoa. É interessante observarmos que verdadeiramente o Espírito Santo ele tem tantos atributos, vou já falar um pouco mais à frente, que é difícil de enumerar, que são muitos. Vou falar aqui de alguns. Seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. O advogado nos traz uma ideia muito interessante. Não sei se você conhece algum advogado, certamente deve conhecer, talvez tenha na família, ou você mesmo é advogado. Tem uma questão do advogado que eu acho muito interessante, é que quando uma pessoa pratica um ato criminoso, ele precisa de um advogado. E o que ele faz? Ele chega para o advogado e fala, olha, eu cometi tal ato. Ou seja, ele tem que confessar o seu crime ao advogado. Para quê? Para que o advogado consiga ali armar uma defesa para aquela pessoa. Então, depois disso, o que faz o advogado? O advogado pega a causa daquela pessoa, vai à justiça e faz ali os trâmites. Se não conseguir, por exemplo, safar, né, como as pessoas dizem por aí, né, salvar aquela pessoa da prisão propriamente dita, ele consegue diminuir a pena. Por quê? Porque ele consegue, como ele conhece as leis, ele conhece os trâmites, né, o advogado conhece os trâmites da lei, então ele vê aqui uma questão aqui, outra questão ali, e ele consegue ali diminuir, né, quando ele não consegue inocentar, ele pelo menos diminui ali a questão do tempo de prisão daquela pessoa. Então o Espírito Santo, que tem essa ideia de advogado, como Cristo tem essa ideia de advogado, Jesus Cristo é o nosso advogado. Então o que eu quero dizer com isso? Se nós cometemos um pecado ou um crime, né, ou ambos, o que nós temos que fazer? Confessar a Cristo que nós de fato fazemos. Olha, Senhor, verdadeiramente eu cometi este pecado, eu cometi este crime. Vamos nos livrar da prisão por conta disso? Não, não vamos. A não ser se for um caso que o Senhor Jesus realmente queira fazer algo extraordinário na vida daquela pessoa, né, por alguma razão. Mas as vias de fato é que aquela pessoa certamente pagará o seu crime aqui na terra mesmo, né, na justiça. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Espírito Santo, ele fala daquilo que é santo.
uma vez que nós confessamos o nosso pecado, como diz Provérbios 28:13, aquele que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia, o que acontece aqui? Aquela pessoa não é livre da prisão material, mas ele é livre da prisão espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo, como foi, a pessoa confessou ao Espírito Santo, a Cristo, o seu pecado, ele, como nosso advogado, ele entra na nossa causa e mostra a causa ao Pai. E o Pai, ali, que é o juiz, né, vamos assim dizer, ele vai nos inocentar. Ou seja, ele não é que ele não vai admitir que nós estamos errados. O Pai sabe que nós pecamos, mas ele inocenta mesmo assim. Ele traz para si vamos assim dizer, a culpa, né? Vamos assim dizer. Porque ele tem o poder, ele é o juiz, então ele tem todo o poder de decidir o que ele vai fazer. Se ele vai ter a pessoa como culpado ou como inocente. E como a pessoa realmente confessou que realmente fez, curiosamente, ao invés de Deus dar a sentença de que ele vai padecer a eternidade sem Cristo, na verdade ele resgata essa pessoa por ter confessado o seu pecado. Então, eu acho essa questão assim, muito interessante, de que enquanto o advogado nosso, né, o material, né, o humano, tenta diminuir a nossa causa, né, nos livrar da prisão, ou diminuir a pena com a nossa confissão, Deus, na verdade, ele imediatamente tira essa culpa de nós. Eu acho muito interessante esse ponto. Sinopse: o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da vida. Sua deidade, atributos e obras. Sua deidade. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor, possantemente, se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor lhe havia se retirado dele. Lembra que eu te falei lá no início? Que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, as pessoas percebem, por causa do barulho que o Espírito Santo faz. Mas quando o Espírito Santo sai, a pessoa não percebe? Está aqui um caso, um exemplo: Sansão. Sansão, todas as pessoas viam o poder de Sansão, porque aquela força de Sansão, porque vinha da parte de Deus. Mas quando o Senhor, e aqui cabe a questão da divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo entrou na vida dele, o Espírito do Senhor, como foi colocado aqui, né? O Espírito do Senhor se apossou dele, o Espírito do Senhor. E depois fala o quê? O Senhor saiu. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo e o Senhor, se trata da mesma pessoa. Por quê? Porque são Deus. Porque de fato o Espírito Santo, ele é Deus. Então nós tivemos aqui que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber que o Espírito Santo não está mais na vida dela. Ela não consegue perceber. E isso é uma questão que nós devemos, de uma forma assim muito cautelosa, observar. Será que eu estou vivendo uma vida que o Espírito Santo já não está mais na minha vida e eu ainda não percebi? Será que o Espírito Santo não está mais me guiando porque ele não está mais comigo? Será que o Espírito Santo já não é mais o meu consolador porque ele não está mais comigo? Será que eu entrei num ponto de ser uma pessoa que estou tão abraçado com o mundo, né? Estou com tanta amizade com o mundo que agora eu estou com inimizade com Deus? Ou seja, se eu estou com inimizade com Deus, eu também tenho inimizade com o Espírito Santo. Será como é que está a minha vida? É uma reflexão que nós devemos sempre nos perguntar, nos questionar, porque muitas vezes as pessoas se dão como certo na sua salvação e estão completamente perdidas. E não é algo difícil de acontecer. Isso acontece sempre. Quantas pessoas na igreja, por exemplo, se você observar na sua igreja, quero até acreditar que não aconteça na sua igreja, mas pessoas que outrora falavam em mistérios com o Senhor, era usada em profecia, em revelação, em visões, interpretavam ações, era uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas que agora fica lá no cantinho dela e você não consegue ouvir nem ela se glorificar o nome do Senhor, nem dar um glória a Deus. Por quê? Porque a presença do Senhor já não parece não estar mais com ela. Ou por alguma razão, o Espírito até está, mas ela não consegue sentir a presença. Por quê? Por causa das questões da vida, por causa das dificuldades da vida, por causa dos problemas da vida. Então, nós devemos muitas vezes nos questionar: será que o Espírito Santo está realmente comigo? E isso aqui não é uma questão de duvidar do Espírito Santo.
é duvidar da nossa postura diante dele, é duvidar, será que eu realmente estou andando de acordo com o que o Espírito Santo quer que eu ande? É isso que é o grande questionamento que nós devemos fazer. Seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. É notório que é até repetitivo, mas a questão que dá essa palavra deidade e divindade é a mesma coisa. Só para deixar claro, que às vezes nós falamos de deidade, mas o que é deidade? Deidade é divindade. Bom, quais são os atributos do Espírito Santo? Bom, ele é onipotente, assim como Deus é. Ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Ele é todo poderoso também, assim como Deus o é. As Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo a fonte de poder e milagres. É pelo Espírito Santo que o milagre acontece, o seu poder manifesto. Quando nós observamos situações, manifestações espirituais dentro da igreja, é o Espírito Santo que é a fonte do poder e do milagre. O poder de Deus está acontecendo ali por causa da atuação de quem? Do Espírito Santo. Ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares, assim como Deus também o é. Então veja que ele está aqui presente, ele é onipotente, ele tem todo o poder. O poder, ele é a fonte do poder e do milagre. Ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares. Ele também conhece todas as coisas até as profundezas de Deus. Por que ele conhece até as profundezas de Deus? Porque ele é Deus. Somente quem é que conhece você melhor do que você? Só você, né? Você. É claro que nosso Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas uma questão humanamente falando, ninguém te conhece melhor do que você. E como o Espírito Santo conhece a Deus? Porque ele é Deus. Então somente Deus pode saber as profundezas de Deus. Ele conhece o coração dos seres humanos. Sim, ele sonda o nosso coração. Ele sabe, ele esquadrinha, o Senhor esquadrinha o coração. Né? O Espírito Santo, ele sabe o nosso coração, ele conhece. Quando nós estamos orando, por exemplo, quando você não consegue falar palavras, né? Não sai palavras, você somente chora, né? Somente só sai lágrimas e choro. O que você está dizendo? O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo traduz aquela sua oração ao Senhor, ele leva a sua oração ao Senhor. Você talvez nem você consegue compreender o que você está orando, mas o Espírito Santo traduz as suas lágrimas, os seus soluços na presença do Senhor. Ele sabe. Então ele faz o quê? Ele faz uma tradução. Por quê? Porque ele conhece o seu coração. Então ele sabe, quando você fala, quando você ora ao Senhor, ainda que você esteja numa situação muito difícil, né, de lágrimas, de choro, de tristeza, de profunda tristeza, o Senhor, o Espírito Santo, ele sabe exatamente o que você quer na sua oração. Ele pega aquela sua oração e leva traduzida para Deus. Ué, será que Deus não sabe o que você está orando? Sim, ele sabe. Mas o Espírito Santo, ele leva essas orações ao Senhor. Por quê? Porque é uma das funções do Espírito Santo também, é levar as nossas orações ao Pai. Então, quando você não consegue falar com palavras o que você está sentindo, o Espírito Santo o faz. E é conhecedor do futuro. Já observou quando você está falando, está acontecendo alguma coisa, você... Às vezes até um ônibus, por exemplo, você vai pegar um transporte público, que na verdade não é público, né? É pago, né? Aí você vai pegar um transporte, quando você chega na hora de embarcar, o Espírito Santo fala para você, não, você não vai nesse não, você vai no próximo. E você fica muitas vezes sem entender. E o que acontece depois? Acontece uma tragédia com aquele meio de transporte. Há um avião que você ia apanhar e não apanhou, por quê? Por conta disso. Aconteceu recentemente, o pastor Eliseu Gomes, ele foi tomar um avião e por alguma razão, que na verdade nós sabemos que é o Espírito Santo, ele fez com que ele pegasse um avião de linha. Esse avião que a gente pega no aeroporto, né? A gente não, eu nunca vou de avião, Deus me livre. Amo aviação, mas eu sinceramente tenho muito medo desse negócio de altura. Mas o que acontece? O que aconteceu com esse avião? Esse avião caiu.
O Eliseu Rodrigues devia estar naquele avião, mas o Espírito Santo fez o quê? Como o Espírito Santo sabe dos acontecimentos futuros, sabe o que acontecerá, o que o Espírito Santo faz? Ele nos desvia daquilo que vai acabar conosco, aquilo que não vai ser bom para nós. E foi exatamente isso que aconteceu com o Eliseu. Infelizmente, pessoas morreram numa tragédia recentemente, num acidente aéreo, mas a vida de Eliseu foi salva. Aí você vai perguntar, é porque a vida do pastor Eliseu Rodrigues é mais importante do que a vida daquelas pessoas que padeceram? Não, não é. Toda vida é igual, mas o Espírito Santo, por alguma razão, salvou o pastor Eliseu. Talvez aquelas outras pessoas não tinham ali um vínculo com o Senhor, não sei. Mas nós não podemos dizer que a vida de um pastor ou de uma pessoa cristã é mais importante do que outra. Todos nós somos iguais. Nós somos apenas diferentes. O Espírito Santo também ele é onisciente. Ou seja, ele conhece toda a ciência, assim como Deus. Assim como Deus sabe dos acontecimentos futuros, o Espírito Santo também sabe. Assim como Deus é onisciente, ou seja, conhecedor de toda a ciência, o Espírito Santo também. Então veja que também o Espírito Santo ele tem um atributo de que? Da eternidade. O Espírito Santo é eterno, assim como Deus o é. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que não haja dúvida no seu coração de que realmente o Espírito Santo ele é Deus. Então, ele sendo Deus, nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Suas obras. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Pois bem, quais são as obras do Espírito Santo? Ele gerou Jesus Cristo. Olha que obra magnífica, uma obra sublime, extraordinária. O Espírito Santo gerou Jesus, que é a nossa salvação. A nossa salvação vem de Jesus. Então, o Espírito Santo ele gerou a Cristo. Ele também guia o seu povo. Como eu já falei aqui na história do pastor Eliseu Rodrigues, né? Ele guia o povo, o Espírito Santo. Quando uma pessoa, quando uma igreja, fala aqui no coletivo, né? Quando uma igreja é guiada pelo Espírito Santo, se acontecer de alguém vir de fora e querer trazer uma outra doutrina ou algo parecido, aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, que é a igreja, perseverará que aquilo não é da parte do Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito Santo e não por fábulas e não por doutrinas de demônios. Então repreende aquela heresia, porque a pessoa conhece o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele guia o povo, o Espírito Santo ele orienta o que fazer e o que não fazer. Ele também é o Senhor da igreja. O Espírito Santo ele é o Senhor da igreja. E ele sendo o Senhor da igreja, é ele quem manda, é ele quem separa o obreiro. E eu acho isso aqui muito interessante. Eu não sei como é na sua igreja, mas algumas igrejas têm o hábito de somente separar obreiro se esse obreiro for batizado com o Espírito Santo. Bom, eu não vou entrar em questões de doutrinas, né, de usos e costumes, né, vai de igreja para igreja. Entretanto, é importante notarmos que observarmos isso daqui, que não é o pastor, o líder, eu não vou colocar aqui o pastor, não é o pastor que tem que separar o obreiro se ele for batizado com o Espírito Santo. Se ele não for batizado com o Espírito Santo, ele não serve para ser obreiro. Não é isso. Por quê? Porque é o Espírito Santo que separa. Então, o Espírito Santo é quem sabe. Se nós observarmos no passado, as pessoas no passado, nos tempos bíblicos, não eram batizadas com o Espírito Santo, mas não eram chamados para ser sacerdotes. Não era chamado, por exemplo, os apóstolos foram chamados para ser apóstolos sem serem batizados com o Espírito Santo, foram batizados depois. Então, por que hoje, para separar o obreiro, esse obreiro tem que ser batizado com o Espírito Santo? Então, isso é uma questão a pensar, uma reflexão. Se a sua igreja tem esse hábito, né, esse costume de só separar um obreiro se ele for batizado com o Espírito Santo, eu não vou dizer para você mudar, não vou dizer. Não tenho autoridade para te dizer isso. Mas você pode pensar, você pode refletir sobre o que eu acabei de dizer.
os discípulos de Jesus, eles não eram batizados com o Espírito Santo. Foi batizado depois. E foram chamados. E foram selecionados por Cristo. Então, nos tempos bíblicos também, pessoas eram chamadas para ser sacerdote, como o Espírito Santo ainda não atuava naquela época, então, claro, as pessoas não eram batizadas com o Espírito Santo. Então, por que hoje tem que ser? Então, nós devemos compreender que é o Espírito Santo que separa os obreiros, e não o pastor que separa obreiro se for batizado com o Espírito Santo. Isso é meu pensamento, claro, você tem todo o direito de discordar. Ele é o santificador dos fiéis. Os fiéis, é ele quem santifica. É ele quem leva o povo para a santidade. Ele também é o autor do novo nascimento e da vida. É o Espírito Santo também, que é o que habita no crente, ele está no crente. E também a 1 Coríntios 6,19, né, que fala sobre a questão que vós sois templos do Espírito. Então, como nós somos templos do Espírito, o Espírito Santo, ele habita em nós, dentro de nós. Então, ele é o autor do novo nascimento e também da vida. Quando vemos o novo nascimento, como é o caso, por exemplo, de Nicodemos, na minha igreja tinha um irmão que partiu para a eternidade recentemente, infelizmente, sinto muita falta dele até. Ele falava muito de João 3, falava muito sobre a questão, ele gostava muito desse texto, de nascer de novo, ele achava bonito, ele sempre falava, sempre mencionava, sempre quando ele ia trazer a palavra, era muito difícil ele pregar em outro lugar, ele sempre pregava nessa mensagem, eu ficava pensativo nessa questão, e uma vez eu cheguei até perguntar a ele, por que o senhor fala tanto desse texto? Ele, porque nós temos que nascer de novo, nós precisamos viver o novo, precisamos nascer de novo, deixar o velho homem. Ele sempre tinha essa explicação e eu gostava muito da forma com que ele ministrava a palavra, falava a palavra com firmeza. E aí o Espírito Santo também é o distribuidor dos dons espirituais. Ele quem distribui. Além disso, que mais que o Espírito Santo é? Bom, João 16,8 nos diz que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que alguns atributos do Espírito Santo há muito mais. E aqui eu vou até um pouco mais sobre a questão dos dons espirituais. Como eu falei lá no início, a igreja hoje, de forma geral, está abandonando os dons espirituais. Por que eu digo isso? Quando eu era garoto, eu era das crianças, na verdade, né? Eu via muito movido o Espírito Santo, eu não entendia o que era, hoje eu sei o que era. E as pessoas chegavam na igreja possuídas de espíritos malignos e eram libertas. O pastor, a irmã do serviço de oração colocava a mão e expulsava no nome de Jesus e fim de papo. E o que mais acontecia? Era batismo com o Espírito Santo. Na minha igreja, por exemplo, um culto de mocidade, foram batizados 12 de uma vez. Na minha igreja tinha crianças batizadas com o Espírito Santo. Então veja que aqui há um mover do Espírito Santo. Era uma igreja cheia do poder. E hoje, como é que está as igrejas no Brasil, né? Eu digo especificamente das Assembleias de Deus. Nós parece que deixamos de crer no Espírito Santo. Não estamos buscando mais o Espírito Santo. Já falei aqui algumas outras vezes e infelizmente eu gosto de falar isso para dar ênfase. Eu estava ministrando a Escola Bíblica Dominical para jovens na sede da minha igreja e um jovem me fez uma pergunta que realmente eu fiquei bem intrigado com a pergunta que ele me fez. Ele perguntou para mim assim, o que é o batismo com o Espírito Santo? Aí eu perguntei para ele, por que você está me perguntando isso? Ele, porque eu não sei. Ninguém fala, nós não entendemos. Aí eu expliquei para ele. E aquilo me trouxe muito a ideia de, será que realmente nós estamos cuidando dos nossos jovens? Não, nós não estamos. Porque há um ponto de um jovem que cresceu na Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, o maior movimento pentecostal do mundo é a Assembleia de Deus. E ele não sabia o que é o batismo com o Espírito Santo? Por aí nós vemos que realmente já é um termômetro para nós observarmos que verdadeiramente a Igreja de Cristo abandonou o Espírito Santo. Antes as pessoas eram sempre batizadas com o Espírito Santo. Na minha igreja, por exemplo, acontecia muito o batismo com o Espírito Santo. Acontecia e não era uma ou duas, né? Até crianças eram batizadas. Eu lembro que uma vez um amigo meu, ele prega a palavra,
ele falou uma coisa porque eu fiquei assim maravilhado, que já foi nos tempos já mais modernos, né? Tem cerca de uns 15 anos mais ou menos, então não faz tanto tempo assim. Ele disse que ele estava na igreja dele e ele falou assim com o Senhor: Senhor, eu queria muito que quando eu colocasse a mão nas pessoas, as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. Eu queria ter isso, porque ver as pessoas falando em mistério com o Senhor. E para que eu compreenda que realmente é o Senhor que está comigo, tinha um grupo de crianças na igreja dele e falou assim: eu queria pôr a mão sobre aquelas crianças e elas serem batizadas com o Espírito Santo. E ele ficou com isso no pensamento e lá sentado no banco. De repente uma irmã começou a puxar um corinho de fogo lá e ele começou a sentir o toque do Espírito Santo para ir naquelas crianças. E o que aconteceu? Ele chegou, foi nas crianças e perguntou para as crianças: você sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? Aliás, vocês querem ser batizados com o Espírito Santo? Ah, a gente quer, a gente quer. Ele nem sabia exatamente o que era. Aí ele falou: então começa a dar glória. Eles começaram a dar glória a Deus e tal. Ele começou a impor a mão sobre aquelas crianças. E as crianças foram batizadas com o Espírito Santo. E as crianças foram cheias do Espírito Santo e a igreja se maravilhou. Isso no finalzinho do trabalho. Aí teve um irmão que apareceu lá e acabou sendo batizado com o Espírito Santo também. Ele buscava o Espírito Santo há anos. E o Senhor Jesus não batizava ele. Naquele dia ele foi batizado também. O que eu quero dizer isso para você? Quero dizer que o mesmo Espírito Santo que atuou lá em Atos 2 é o mesmo que atua hoje. E não tem sombra de variação. Por quê? Porque ele é Deus. Então, o que nós temos que fazer? É buscar mais o Senhor. Procurar mais os dons espirituais. Procurar ter discernimento de língua. Ser batizado com o Espírito Santo. Falar novas línguas. Eu digo novas línguas, que eu quero dizer, é no sentido espiritual. Ou seja, a pessoa é batizada com o Espírito Santo hoje, continua buscando para que esse batismo seja sempre renovado e aumente o ministério das línguas estranhas nessa pessoa, né? Por quê? Porque algumas pessoas são batizadas com o Espírito Santo e depois que recebem o batismo com o Espírito Santo não busca mais. Ah, agora eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu não quero mais. Conheço pessoas, por exemplo, que são batizadas com o Espírito Santo há muitos e muitos anos, há mais de 20, 30 anos, eu não vejo eles falar em línguas estranhas. Por quê? Não tem aquele prazer de falar em línguas estranhas. Então, a Igreja de Cristo precisa voltar a ter esse fervor do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos enche de poder e de glória, é o Espírito Santo que, quando nós vamos fazer algo, quando vamos orar, e o Senhor vai fazer um milagre, é através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos realizar. O Espírito Santo, para nós entendermos, é como se fosse um motor da igreja. Assim como um carro precisa de um motor para andar, assim também a igreja, ela precisa do Espírito Santo para andar. É pelo Espírito Santo que nós evangelizamos, é com o Espírito Santo que nós pregamos o Evangelho, é pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo que nós ensinamos a palavra, é com o Espírito Santo que nós colocamos a mão nos enfermos e eles são curados. Então nós devemos ter essa busca incessante, essa busca, né, esse desejo, essa vontade, né, de ser batizado com o Espírito Santo, de buscar o batismo com o Espírito Santo e depois que receber o batismo com o Espírito Santo, continuar no mesmo fervor. Então a igreja depende dos dons espirituais. Por quê? Porque uma igreja que não tem os dons espirituais é uma igreja que é morta. Por que eu digo isso? Porque como pode uma igreja não ter o discernimento do Espírito? Ou seja, a igreja não consegue discernir quando uma pessoa está falando da parte de Deus ou não. Quando uma igreja não fala em profecia para edificação da igreja. Quando não há uma pessoa que tenha a ciência, né, a palavra da ciência, da sabedoria. Quando não tem um dom de cura. Então, como é que fica uma igreja dessa? A igreja precisa ter, ou voltar a ter, né, melhor dizendo, voltar a ter aquela autoridade que Cristo nos deu, de colocar a mão nos enfermos e eles serem curados. Ver as pessoas possuídas de espírito maligno e elas serem libertas. Nós somos chamados para esse negócio, mas sem o Espírito Santo na nossa vida, como é que isso poderá ocorrer? De maneira nenhuma. Então a igreja precisa voltar para esse ponto, para que verdadeiramente o Espírito Santo continue atuando no meio da igreja, uma igreja seja uma igreja fervorosa, uma igreja cheia de poder. Eu me lembro que quando eu era garoto, as pessoas iam para a igreja, né, as pessoas do mundo, né? Eu estou passando uma situação muito difícil, eu vou para a igreja porque lá tem uma solução. Hoje a igreja perdeu essa identidade. A igreja hoje não tem mais aquele... É claro que existe uma ou outra, né? Eu digo sempre aqui, vou sempre generalizar para trazer a responsabilidade para nós,
Mas a igreja não tem mais aquela questão de que eu estou passando um problema muito difícil, eu vou à igreja para Deus me dar uma solução. Não tem mais isso. Lembra que quando você ia à igreja há alguns anos e era revelado, as pessoas, as irmãs, principalmente as irmãs, né? Geralmente as irmãs que têm esse dom de revelação. Eu lembro que na minha igreja, tinha uma igreja nossa, que ela era uma igreja que era mais para jovens, né? Que existia uma consagração lá no sábado às 8 da manhã. E era certo. Sempre nessas horas, nessas consagrações, sempre havia uma revelação, uma visão, algo espiritual da parte do Senhor. E aquela igreja era muito fervorosa. Inclusive, muitas pessoas dizem até que quando nós queríamos saber quando um jovem estava numa situação de pecado, nós chamávamos para ir para aquela consagração. Se ele dissesse não imediatamente e criasse alguma história, nós sabíamos que ele estava em situação de pecado. Por quê? Porque no nosso entendimento se ele for para essa consagração, ele será revelado lá. E quantas coisas não foram reveladas naquela consagração? Quantas vezes Deus não falou comigo? Inclusive, tenho até uma vez, eu estava numa situação assim, muito difícil, e o que aconteceu? Eu fui para essa consagração e começamos a orar, fomos para o joelho, e quando nós voltamos do joelho, eu tive o cuidado de ficar atrás de uma pessoa para eu não ser notado, mas a igreja era muito pequena. E o que acontece? A primeira pessoa a ter a oportunidade naquele dia foi eu. E eu querendo assim não falar, porque estava numa situação muito difícil. E quando eu me levantei, quando eu saudei a igreja, Deus tomou um jovem, né, em profecias e falou comigo. Então aquilo me trouxe um fervor, uma alegria e tal. O que eu quero dizer para você? Quando nós temos essa ideia de estarmos na presença do Senhor, orando, pedindo a Deus, ainda que nós venhamos estar numa situação difícil, nós devemos sempre buscar ao Senhor. Lá em Atos capítulo 3, nos diz uma questão muito interessante, que é o versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A minha pergunta é, as pessoas que estão indo com você para o templo, estão indo para a oração? Qual o tipo de amizade que você tem? Os amigos que você tem caminham com você para a oração? Então veja que a oração nos traz essa presença do Espírito Santo. Então veja que sim, o mesmo Espírito Santo que atuou lá em Atos 2 é o mesmo que atua hoje. Sinopse. A Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obra. Heresias antigas e novas. As primeiras heresias. Eunônio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho e a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito Santo. Olha que ponto que chega ali os arianistas. Eles achavam que o Espírito Santo era como se fosse filho de Jesus. Ele era uma criatura e não um criador. O Espírito Santo é só uma feitura belíssima, perfeita do Filho, a pedido do Pai. O Pai pediu para Jesus criar o Espírito Santo. Olha que situação, né, que tamanha heresia. Nós sabemos que o Espírito Santo ele não é uma criatura, ele é o Criador. Tropicinianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Aqui temos um outro ponto. A ideia de que o Espírito Santo é um anjo ou uma criatura, que vai aqui concordar com a questão do arianistas. Essas palavras, né? Só Jesus. Eu deveria ter estudado um pouco mais, né? Parei de estudar. Então veja que parei porque eu precisei parar, né? Infelizmente precisei parar. Mas veja que tem aqui uma questão interessante sobre que eles agora parecem que querem melhorar, né? Agora o Espírito Santo já não é mais uma criatura, ele é um anjo, que também não vai deixar de ser uma criatura, mas é uma criatura celestial. Ele é uma criatura. Não.
O Espírito Santo ele não é uma criatura. Por mais que as pessoas pensam assim, ajam, pensam dessa forma, não. O Espírito Santo não vai ser uma criatura porque as pessoas querem que ele seja. Ele é Deus. Pneumatomasianos. Eustáquio de Sebasti foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Veja que a questão de negar a divindade do Espírito Santo não é algo novo. É algo que as pessoas que vem desde os tempos bíblicos, desde o tempo antigo. E não é diferente. A cada ano que passa, a cada década, as pessoas criam uma nova tendência, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que o Espírito Santo ele é uma energia que vem de Deus. Uma energia que vem de Deus? Não, ele é Deus. Então veja que eles tentam uma forma de dizer que o Espírito Santo é uma criatura angelical, é uma criatura perfeita, é uma criatura que vem de Deus, mas é sempre uma criatura, nunca o Criador. Então quando alguém vem com uma ideia de que o Espírito Santo ele é uma criatura, você já sabe que é uma heresia. Por quê? Porque o Espírito Santo não é criatura, ele é criador. As heresias da atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Para você ver que eles têm tanto cuidado de negar que o Espírito Santo ele tem uma personalidade e ele, de fato, ele é divino, que até o seu nome eles grifam com letra minúscula, que é para deixar claro que o Espírito Santo ele não é Deus, ele não é um ser pessoal. A Bíblia chega a dizer, por exemplo, que lá em Tiago, né, que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Olha que profundo. E o que é ciúme? Ciúme é uma palavra grega que quer dizer zelo. Então, quando você diz que tem ciúme de alguma coisa, é que você tem zelo daquela coisa, ou daquela pessoa, né? Você tem zelo, você tem cuidado. Então, é isso que o Espírito Santo tem conosco. O Espírito Santo ele tem cuidado de nós, ele tem zelo por nós. Então, quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a ele, ele fica com ciúme, que ele fica pensando, vamos assim dizer, né? Ele fica, por que não ficou comigo? Por que não me buscou e vai buscar isso daí? Ele fica enciumado, vamos assim dizer, né? Que é de fato isso que a Bíblia diz, né? Que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Então, os Testemunhas de Jeová, também chamados de TJ, eles têm essa heresia de dizer que o Espírito Santo também ele é uma criatura, né? Eles dizem, ele substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Ou seja, é só uma força, ou nesse caso uma energia, né? Alguns dizem energia. Aqui é uma força ativa de Deus, né? É uma força. Não, o Espírito Santo não é uma força. Ele é poder, ele é Deus. Ele não é força que vem de Deus, ele é Deus. Então veja que as heresias sempre crescem nas religiões mundo afora. Então nós precisamos conhecer bem a personalidade, saber de fato quem é o Espírito Santo e quem é o Espírito Santo na minha vida. Eu preciso ter uma questão, uma identidade com o Espírito Santo. Como é a minha vida diante do Espírito Santo? Eu tenho me comportado, não que eu seja merecedor, mas eu tenho me comportado de acordo com o que o Espírito Santo deseja que eu faça? Ou será que eu não estou fazendo? Melhor, será que eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça? Então nós devemos ter muito essa questão no nosso coração, observar se realmente nós estamos de acordo com o que o Espírito Santo quer de cada um de nós. O Espírito Santo em outras religiões. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periquitos, é isso mesmo, né? Não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Então, os teólogos do islamismo, eles confundem a palavra e por isso eles dizem que Maomé é o consolador que Jesus prometeu, mas de maneira nenhuma. Temos aqui, periclitos. E aqui nós vemos que
o Espírito Santo, ele já tem um outro nome, uma outra palavra que tem da sua origem, né, que é completamente diferente. Portanto, por isso que eles fazem essa confusão. Eles traduziram uma palavra que é completamente diferente da que de fato é o Espírito Santo, e por isso acham que Maomé é o Consolador. Então veja que muitas vezes aquilo que eu falei lá no início sobre a questão da palavra, nós devemos ter muito cuidado com a palavra no original, porque muitas vezes nós usamos essa palavra no original errado. E isso causa muitas complicações, vai nos trazer muita ideia equivocada, e nós podemos até mesmo falhar de uma forma, fazer com que as pessoas acabam não compreendendo a palavra. Então nós devemos ter muito cuidado com esses textos originais, no que a palavra quer dizer, porque a pessoa às vezes até está com uma boa vontade, mas traduz uma palavra que na verdade é outra, e acaba tirando todo o sentido da palavra central, né? Sinopse: os arianistas, tropicianos e pneumatomacianos, meu pai, procuram enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. Conclusão: o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer e lembrar de tudo o que o Filho ensinou, e para testificar dele. Nós devemos, claro, entender que o Consolador ele é enviado pelo Pai em nome de Jesus. Ele é o outro que é igual a Cristo. Então, assim como nós estamos adorando ao Senhor, nós também devemos compreender que nós devemos o adorar em espírito e em verdade. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, entre tantos outros atributos do Espírito Santo. Revisando o conteúdo, número 1. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Número 2. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Número 3. Os arianistas, tropicianos e pneumatomacianos. Meu pai. Número 4. As testemunhas de Jeová. Número 5. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre. Lá em Atos capítulo 1, vai falar sobre mas ficar em Jerusalém até que ela logo seja revestida de poder, né? É uma palavra também que nós devemos observar, no sentido de que muitas vezes falamos, né? João capítulo 1, versículo 8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja que, por conta dessa questão, muitas pessoas acreditam que aquilo que eu falei lá no início sobre a questão do pastor separar o obreiro somente se ele for batizado com o Espírito Santo. Observe que aqui em Atos, que eles foram batizados depois, é bem claro deixar isso claro, para que realmente fique firme, entenda e compreenda que, biblicamente falando, um obreiro ele não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser separado, para ser obreiro. O que ele tem que ser é o quê? Separado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem separa ele. É o Espírito Santo que chega no ouvido do pastor, vamos assim dizer, olha, separa aquele para ser obreiro da minha casa. É o Espírito Santo quem separa. E a questão do Espírito Santo também, as pessoas até hoje ainda falam muito que uma pessoa só pode evangelizar se for batizada com o Espírito Santo, o que não é verdade. A pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, ela recebe o selo do Espírito Santo, ela já pode evangelizar. Se ela tiver algum entendimento, ela já pode, que algumas pessoas
têm um entendimento muito imediato do poder de Deus, da transformação que Cristo faz. Então, muitas pessoas pegam esse texto de Atos, no capítulo 8, no capítulo 1, versículo 8, para dizer que para ser testemunha tem que ser o quê? Batizado com o Espírito Santo. Mas aqui foi uma promessa de Jesus. Jesus disse, ó, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Então, é importante que nós venhamos observar que isso aqui foi uma questão que realmente aconteceria com os discípulos para testificar do Espírito Santo. Então, é errado achar que somente uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo pode evangelizar. Uma outra questão também, que muitas pessoas pensam, que para ser batizado nas águas, ou melhor, a pessoa só recebe batismo com o Espírito Santo depois de ser batizado nas águas. Isso também não é verdade. O Espírito Santo, a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo tanto depois do batismo nas águas, como durante o batismo nas águas, como antes, né? Como eu falei anteriormente, na minha igreja tinham crianças batizadas com o Espírito Santo. A criança não é batizada nas águas, mas é batizada com o Espírito Santo. Uma jovem da sede da minha igreja também, com 13 anos, no caso adolescente, né? Ela foi batizada com o Espírito Santo e somente alguns anos depois que ela desceu as águas. Então, por que eu digo isso? Para que verdadeiramente a igreja abra um pouco os seus olhos e não fique tão preso ao passado. Por quê? Porque no passado era assim. Não, mas biblicamente falando, como é? Então nós devemos realmente compreender a pessoa do Espírito Santo, como ele age. Né? Eu conheço um caso até muito curioso. Né? Nós sabemos que não há uma forma específica de ser batizado com o Espírito Santo. Nós sabemos que nós temos que ter sede a busca, né? Buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Mas aconteceu um caso muito curioso. Eu conheço um caso de uma irmã que ela estava, não tenho certeza se era na escola dominical ou se era num culto, acho que era num culto, não tenho muita certeza. Ela estava lá e ela ficou, acho que foi o culto inteiro murmurando, falando, não, mas é que isso, é que aquilo, é que ali está errado, o obreiro está errado, a irmã não é ali, tirou o hino fora do tom, e só murmurou o culto inteiro. No final do culto, olha que coisa interessante, o pastor chamou aquela irmã para orar, para despedir a igreja, né? Fazer a oração para terminar o culto. Quando aquela irmã foi na frente, que ela começou a orar, ela foi batizada com o Espírito Santo. Como isso é possível? Eu não sei. São situações que a gente vê que nós não compreendemos. Na mesma igreja dessa irmã, tinha um jovem também, que ele aceitou a Cristo como Salvador. Ele tinha uma situação muito difícil, ele aceitou a Cristo como Salvador. E depois de um tempo ele acabou não necessariamente se afastando do Evangelho, mas ele ficou frio. Ele deixou de aparecer na igreja. E um amigo meu virou para ele e disse assim, por que você não vai na igreja no domingo? Começou a conversar, você sumiu, desapareceu. Rapaz, eu estou um pouco fraco, está acontecendo algumas coisas aí que me enfraqueceu. Ele, não vai na igreja domingo? Aí aquele menino virou para ele e disse assim, olha que interessante você me chamar para ir na igreja domingo é meu aniversário. Então vai lá no seu aniversário e tal, passa o seu aniversário na presença do Senhor e tal. E o que aconteceu? Aquele jovem aceitou a palavra daquele meu amigo e foi para a igreja no domingo, aniversário dele. E o que aconteceu lá? Sim, ele foi batizado com o Espírito Santo no dia do aniversário. Então veja que não há uma forma, existem situações pelas quais o Espírito Santo, a pessoa é batizada com o Espírito Santo por situações completamente aleatórias, por situações que nós não compreendemos, mas Deus sabe. Portanto, se você tem buscado o Espírito Santo e você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, continue firme no Senhor, crendo na promessa, como nos diz Joel capítulo 2, versículo 28, que derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. Então, se você é uma carne, que você é uma pessoa no sentido, né? Que você crê na promessa, então essa promessa é para você. Então, continue crendo na promessa, porque essa promessa, assim como foi cumprida lá em Atos capítulo 2, também será cumprida na sua vida. Não desista de ser batizado com o Espírito Santo, de ter dons espirituais. Continue buscando, porque certamente o Senhor te batizará com o Espírito Santo, às vezes até numa situação completamente aleatória. Às vezes você pode estar na sua casa fazendo algum trabalho, orando ou alguma coisa dessa forma e ser batizado com o Espírito Santo. Ou as irmãs, né? De repente a irmã está lá lavando louça e é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem forma, não tem momento, a hora que ele vê que é a hora, você será batizado, mas você precisa continuar buscando. Mas eu já busco muito. Sim, mas continue buscando, não desista. O cristão, ele é
Uma das identidades do cristão é a perseverança. Portanto, não esmoreça, continue firme, continue com o mesmo fervor, porque certamente o Senhor te batizará com o Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Seja cheio do Espírito Santo. Tchau!